Antes de mais nada, então, eu estou aqui hoje, me pediram para vir falar como economista da saúde, gestora de tecnologias em saúde, como é que eu falo? Talvez criadora e uma pessoa que gosta de dar opinião sobre novos processos, principalmente para avaliação e melhorias de acesso. Então, essa sou aqui, Fernanda. Deixa eu falar também, eu sou responsável pela área de acesso e preços do Grupo Sanofi, hoje. Tenho 15 anos de participação, com grande parte dos meus colegas que estão aqui também, no setor de tecnologia médica, diagnóstico também, sempre na tentativa de promover um melhor ambiente para acesso. Eu, enquanto estava ali acompanhando o primeiro painel, acompanhei um pouco a fala do Murilo, acompanhei os meus colegas, retirei um pouco da apresentação, parte técnica que eu acho que eles já cobriram muito bem, né? A gente sempre fala um pouco da técnica um do outro, então eu tentei trazer aqui para vocês algumas alternativas, tá? Do que a gente fala de acesso hoje. A gente tem falado ao longo dos anos de como se faz a economia da saúde. Hoje, até mesmo, como o Paulo apresentou agora, se você for online, você faz desde aulas no YouTube até mesmo aulas nos aplicativos, e você consegue ver como é uma aplicação, como é feita uma avaliação. Então, nós trouxemos hoje uma coisa um pouquinho mais nova, um pouco mais fora da caixa, e para realmente falar sobre valor, que às vezes parece algo tão subjetivo e tão difícil de aterrissar, né, nos dias de hoje. Então, vamos lá. Eu gosto muito de algumas frases que eu venho coletando ao longo dos últimos anos. Tem uma de Warren Buffett que fala que preço é o que você paga e valor é o que você obtém. Logo, o que permite falar que preço é muito subjetivo, né? Você paga o quanto você pode, e valor é o que você busca. Então, sempre vai ter discrepância entre o que é valor para mim, o que é valor para vocês. E, em alguns pontos, a gente vai achar um meio de caminho e falar, poxa, isso aqui é uma inovação que faz sentido, é um valor sustentável e todos estão bem nessa cadeia. Então, partindo agora de alguns conceitos. Então, o que é inovação? Tem diversos fóruns que têm falado do que é inovação na área de saúde. O que eu gosto muito é quando fala que a exploração com sucesso de ideias novas, criativas, disruptivas, às vezes nem tão disruptivas, mas que se traduzem em valor. E por que valor? Porque ele promove uma reorganização do ecossistema e uma melhor participação de uma organização ou de um usuário dentro desse sistema. Tá? Então, a gente começa a olhar inovação de uma forma um pouco mais ampla. Inovações podem ser diversas. Inovação, eu gostei muito da pessoa que estava falando aqui, estava sentada ao lado da Lilian, eu quase bati palma quando ela falou sobre a parte rural também, porque inovação podem ser diversas, pode ser inovação de produto, inovação tecnológica, inovações relacionais, da forma com que nós falamos, nos comunicamos, né? Eu lembro, 15 anos atrás, você não tinha um aplicativo, quando não era nem Conitec, era Citec, né? Então, você tem diversas inovações na forma de relação e de comunicação, novos métodos de organização que nem sempre dependem de novos serviços ou de novos produtos, mas você reestrutura um sistema e você tem uma inovação que é muito significativa, muitas vezes te ajuda a economizar custos e gerar maior valor para o sistema, né? Você tem inovações também nos modelos de negócio. Eu acho que, observando hoje a área de produtos de saúde, aí eu acho que é o maior gap que nós temos hoje. Qual é o modelo de negócios para produtos para a saúde, e aí eu falo diagnóstico também, hoje no Brasil? E o que faz sentido? O que gera valor para todo o sistema? E hoje, pensando também, se inovação de hoje é a receita de amanhã, né, ou é a economia de amanhã, dependendo da perspectiva que você está, a primeira coisa que a gente precisa avaliar, quais são os gaps hoje? Quais são os furos? Aonde estão os gaps de inovação que eu realmente preciso preencher? Hoje, por exemplo, eu passei durante 6 anos no sistema de saúde inglês, depois mais 4 no americano, mais 8 aqui, espero que ninguém comece a fazer conta. E daí eu consigo ver, por exemplo, o que é gap nos Estados Unidos e o que é gap no Brasil, não é gap para nós, e vice-versa. Então, ela tem que ser customizada, e aqui a gente vai trazer um pouco de exemplo, e ela tem que ser bem avaliada, né? E o segundo é, avaliando a cadeia de saúde, o ecossistema, qual é a abordagem mais sustentável para a inovação, a curto, médio e longo prazo? Que um erro que acontece muito hoje é assimilar uma inovação ou algo que você acha que é valor sem a visão no futuro. O que isso leva? Que, de repente, nem num futuro tão longe, num futuro próximo, você passa a ter um novo gap tecnológico, um novo gap de inovação. Então, a gente fica sempre correndo atrás do próprio rabo, né? Então, como é que você planeja realmente para que esse gap lá na frente não exista novamente?
E pensando aqui, chegando, acho que em algumas bases comuns, pelo que eu tenho observado e ouvido, o que é valor na área de saúde hoje? Então, paciente saudável, quando você tem uma geração de melhoria de produtividade, melhoria da eficiência do sistema de saúde, e eu falo desde a assistência básica até a alta complexidade, a promoção da sustentabilidade do setor, então todos estão bem financeiramente, todos podem pagar, todos podem utilizar. Então, essa é uma busca constante. O impacto positivo no crescimento econômico. Tem alguns estudos muito interessantes que falam o quanto você gasta em saúde e uma correlação com o crescimento econômico de um país, de uma sociedade, de uma cidade. Então, são aspectos que têm que sempre ser avaliados. Às vezes a gente fala, não, isso aqui é muito caro, eu economizo, mas o quanto eu estou deixando de crescer por causa disso? Esse é o racional dentro de casa, né? Você investe em saúde ou não, você investe em educação ou não, é o racional numa empresa, é o racional no governo. Então, o racional é muito parecido, quanto eu quero crescer ou quanto eu preciso investir. E a inovação, ela vai como blocos, como montar legos, né? E aí, um ponto muito importante que eu acho da inovação, e eu tenho acompanhado nos últimos anos, talvez ajude, porque eu sou casada com um profissional da área de ética e compliance. Então, eu fico em casa toda hora ouvindo o que é certo e o que é errado, o que é certo e o que é errado. E eu tenho visto muito na área de acesso que a inovação tem nos ajudado a evitar a negligência, a evitar o abuso de poder, seja da prescrição, seja da venda, seja da compra, os desvios financeiros que a gente vê de sistemas de compra. Então, inovações hoje, por exemplo, de sistemas de compra, onde você tem um bom protocolo médico, né, casando com esse sistema, te evita desvios gigantescos. Você tem também a melhoria da ética do negócio e a diminuição de erros médicos. E aí eu acho, quando eu avalio, por exemplo, eu penso 10 anos atrás, avaliando stents farmacológicos, não farmacológicos, eu lembro na época até com o Dr. Marcelo, que está aqui hoje, e a gente avaliava, poxa, stent talvez no Brasil, na época era não farmacológico, não era nem o farmacológico, pode evitar uma coisa muito interessante, podia naquela época, que era o erro médico da cirurgia com o peito aberto. Então, a gente falava, poxa, você está salvando vidas com algo que, de repente, não é tão caro. Então, tem várias avaliações que a gente faz numa realidade nossa que nunca acho que alguém pensou no mundo que um stent fosse evitar o erro médico, mas sim melhorar outcomes e assim vai. Então, são formas diferentes de pensar a inovação. Vou passar rapidinho aqui, porque o Murilo trouxe isso muito bem. Então, levando em consideração a especificidade do setor de produtos de saúde. Então, são produtos que modificam muito rápido. Como é que eles modificam? É uma enfermeira que foi utilizar, é um médico, é um usuário. O produto, de repente, poderia ser um pouquinho mais para a esquerda, ao invés de para a direita, poderia ser diferente o comando. E assim, você trabalha com a equipe de desenvolvimento. Daqui a 1 ano, meio, 2, você já tem um produto diferente. Então, o ciclo de aprimoramento desse produto, ele evolui muito mais rápido do que, por exemplo, uma molécula. Né? Então, a gente às vezes fala de molécula que ficam 20 anos no mercado. Isso jamais, né? Acho que talvez tirando cânulas muito antigas, você não vai ver isso dentro de produtos. Bom, desfechos clínicos que dependem de treinamento, competência e experiência do usuário. Isso foi muito bem abordado antes. A precificação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é como é que você calcula o preço de um produto baseado no valor que ele pode agregar. Essa eu acho que talvez seja a maior questão hoje, né? Falamos, é muito caro, é muito barato, mas muito caro baseado em quê? É em conta baseado em qual produtividade. O último, que é o custo que engloba infraestrutura, manutenção, diagnóstico e descartáveis. Eu acho que são 4 coisas que são pouco olhadas hoje quando a gente fala de incorporação de produtos para a saúde. Né? Você não pode trazer, por exemplo, simplesmente um marca-passo sem pensar em toda a infraestrutura que você precisa para que esse implantável aconteça. E isso tem um custo. A gente fala hoje já um pouco do custo do treinamento do profissional, do custo do profissional que está junto ao centro cirúrgico, ao profissional que faz o acompanhamento depois, mas ninguém está falando, por exemplo, qual é o acompanhamento, né, de responsabilidade social depois que o paciente teve o implante. Quem vai acompanhar para ver realmente se a bateria está, né, tá de acordo com o que veio na inovação? Então, eu acho que tem custos que hoje não são computados e a gente tem que levar, assim, custos e benefícios, né, em consideração. Aqui eu trago para vocês, para a gente começar a aterrissar aqui em conjunto, e desculpa quem já conhece um pouco dessa metodologia de valor, se ficar um pouco repetitivo.
Mas valor de produto de saúde, ele é objetivo e mensurável. Eu falo muito com a Gabriela Thanos, a gente tem trabalhado muito nisso aqui em conjunto e como economistas de saúde mesmo debatido isso. Então, a base da nossa pirâmide é a base clínica. A segunda é econômica, a terceira é emocional. E os três são mensuráveis. Isso hoje, eu vejo muita gente, mas valor para mim é diferente de valor. Tá bem, então vamos sentar juntos, olhar as três bases, quantificar os valores e verificarmos se vale a pena ou não essa incorporação. Esse é um exemplo do que já está acontecendo aí, pelo menos nos últimos 2 anos. Para dar uma ideia para vocês, quando a gente fala de quantificar o emocional, às vezes parece muito, muito estranho, mas a gente fala qual é o custo de um cuidador e não ter esse cuidador, né? Qual é o custo hoje de você ter um sistema de telefonia para um paciente que tem problemas mentais? É um paciente extremamente ansioso. Então, esse custo, o custo do emocional, o custo do engajamento, da qualidade da evidência, dos cuidadores, como eu falei, da gestão desde o nascimento e a gestão da morte, são feitos de forma diferenciada. E a gente precisa começar a quantificar isso um pouco melhor. Dentro do econômico, eu acho que a gente chove um pouco no molhado, que todo mundo já sabe um pouco aqui. Monitorização, manutenção, treinamento, qualidade, estrutura. Hospitalização diminui, aumenta, leitos no hospital aumenta, diminui, né, de acordo com o racional de utilização desse novo produto. Qual é a política de acesso? Existe uma política de acesso? Não. Então, assim, existe a política, maior a probabilidade de eu incorporar, não existe, menor, e aí sobe e desce o seu ranking de valor também desse produto. E para a parte clínica, né, que é uma coisa muito importante hoje, um ponto importante para nós na área de produtos, que é não só a segurança, mas também qual é o nível de evidência. A gente começa a fazer um link já de níveis de evidência com a realidade que a gente tem hoje de Big Data, por exemplo. Então, você começa a ter dados, seja gerados pelo relógio, pelo iPad, pelo iPhone, por um wearable, por uma faixa que você utiliza quando faz teste de estresse, por exemplo. Aonde estão esses dados? E como esses dados conseguem completar, que é muito interessante na área de produto, que é a escassez de dados. Né? Eu costumava brincar que, para alguns implantáveis, estudo duplo cego, só se forem o paciente e o médico cegos, porque você não vai colocar o paciente a risco. Então, mas como é que você complementa com dados de vida real esses dados? Né? Porque você também não pode ficar no escuro e incorporar no escuro. Então, eu acho que tem dados de aderência, finalidade, registros, big data, dados de vida real, que hoje fazem parte já dessa base da pirâmide clínica. E aí a gente fala o seguinte, hoje eu sou indústria, já fui associação, já fui governo, adianta eu preencher uma base dessa sozinha, pilares sozinhos? Não. E aqui tem uma frase que eu gosto muito, que é: a habilidade de reconhecer valor depende da sua percepção, cruzada com a minha percepção, e de eu ter a humildade de te ouvir. E você ter a humildade de conhecer o novo. Então, juntos, a gente encontra o que é valor. Né? Então, valor ele é um processo colaborativo. E aí é muito importante ter essa base comum também. E aqui vem uma plataforma, depois vai estar na apresentação para vocês, eu coloquei 2 exemplos, e ela é uma plataforma que eu utilizo hoje no dia a dia de trabalho. E com a Gabriela a gente tem refinado isso, né? Sei que a Gabriela trabalha com outras pessoas, mas essa é o que eu tenho utilizado. E aqui eu tento incluir, por exemplo, um ranking que faz sentido para mim hoje. Então, eu coloco... ele está em inglês, depois, se precisar, eu posso fornecer em português, mas os benefícios clínicos, qual é o nível de evidência, qual é o ranking de benefício socioeconômico. Eu começo a ranquear. E, lógico, por trás disso, você tem uma avaliação de custo-efetividade, de impacto orçamentário, você tem um NNT apropriado, não é, né? Qual é o tamanho dessa população, geograficamente o que faz sentido. Isso daqui, geralmente, por exemplo, eu estava fazendo isso aqui há pouco tempo para vacina para dengue. Então... a vacina para dengue vai estar disponível para a população inteira? Não. Você tem uma população segmentada e ainda mais nichada, de acordo com as necessidades. E aqui é um exercício que eu recomendo para todos, e é muito interessante. Esse aqui não é um exercício que você consegue fazer, e por isso que eu falei, isso é o fase 2 do que é a economia da saúde, né? Se você não tiver um entendimento de impacto orçamentário, de quais são os dados que vão no custo-efetividade, acesso ao DataSUS para conseguir preencher algumas informações, você não consegue fazer um exercício de valor e descobrir realmente o que é valor. Então, aqui é bem interessante. Sempre que tiver, se quiser fazer uma simulação, tiver acesso a um bom dossiê da Conitec, né, você pode pegar a maioria desses dados e começar a imputar e fazer um exercício de valor. Acho que é um exercício bastante interessante. Uma vez construído esse exercício, o que eu faço?
E eu faço isso, geralmente, ou junto com hospitais, junto com Secretaria de Saúde, ou junto com um pagador, que é verificar aonde, nesse gráfico, um pouco parecido com o que foi plotado antes tanto pelo Paulo quanto pelo Murilo, aonde está o valor. E eu olho tanto a parte clínica, quanto a emocional, quanto a econômica. E ploto aqui, por exemplo, para verificar qual é o valor desse produto. Eu sei, por experiência já, das poucas simulações, né, que eu tenho feito ao longo dos últimos anos. Quando eu tenho, nessa área, eu tenho um baixo valor e um baixo unmet need, que a gente fala muitas vezes, que é qual é a necessidade realmente dessa implementação. Quando eu tenho, lógico... Quando eu tenho nessa área, é quando eu tenho um alto valor traduzido. E por que isso daqui é importante para mim? Baseado nisso, eu começo a fazer uma sugestão de preço. Seja eu quanto eu posso pagar, quando eu sou compradora de uma inovação, ou qual é o preço que eu vou propor. Seja esse, por exemplo, a Conitec, ou seja esse uma Secretaria de Saúde ou um plano de saúde. Então, aqui a gente começa a aterrissar um segundo conhecimento, que é realmente o preço baseado em valor e não somente em evidência. Né? Qual é essa evidência? Então, a gente começa a ter bases para isso. Eu acho que uma conversa muito interessante que tem acontecido ao longo talvez dos últimos 2, 3 anos tem sido qual é a fórmula, qual é a metodologia de preços para dispositivos, né? Qual é a metodologia de preço para produtos e diagnóstico? Será que a gente utiliza a mesma base que hoje usa para farmacêutica? Será que você faz algo diferenciado? E aqui eu acho que a gente começa a encontrar uma resposta, e eu falo, não só eu aqui, mas também pelo mundo, eu tenho visto outras pessoas com metodologia semelhante, que faz sentido esse preço, porque essa é a evidência, porque esse é o valor que ele pode agregar. Então, eu acho que essa é um pensamento importante para a gente começar a desenvolver. Eu deixo até aqui, talvez, para o próximo fórum do próximo ano, a gente trazer um painel específico para falar sobre valor e preço e metodologia, porque eu acho que isso é necessário nos dias de hoje, né? E é necessário ter uma metodologia adequada também. E aqui eu termino um pouco rapidinho aqui com a minha opinião. Né? Melhoria de processo de avaliação para produtos de saúde. O que eu observo hoje no Brasil e para onde eu acho que a gente poderia caminhar juntos e muito melhor. Então, é preciso haver um alinhamento dos processos e do timing de Anvisa com Conitec, de Conitec com secretarias, de quando ela é aprovada para quando está disponível. Esse timing precisa ser alinhado e ajustado para produtos de saúde. O que acontece muitas vezes é você tem uma aprovação e esse produto fica no mercado mais 6 meses. E aí, o que você faz com essa aprovação? Porque você também não tem ainda um processo lógico de desincorporação de produtos para a saúde. Hoje, quando você olha as listas, não só o Brasil, mas eu olho o mundo, tem alguns especialistas falam de 20% a 30% das listas precisariam ser desincorporadas, porque já não existem mais os produtos. Existe ainda um procedimento que poderia fazer sentido para um novo produto, e esse orçamento ser alocado para a inovação. Então, essa é uma metodologia que está vindo também, eu acho que fica o desafio da gente olhar, será que tudo que está na lista aqui no Brasil, né, principalmente na alta complexidade, faz sentido? Será que aquele produto existe ainda? Será que aquele é o custo do produto ainda? Então, eu acho que é um exercício que tem que ser feito e com muita frequência. A harmonização e troca de análises com outras agências, que cada vez tem acontecido mais, mas visando eficiência e agilidade. Eu acho que tem agências hoje pelo mundo que fazem a avaliação tanto de valor quanto, mais ainda na parte de ATS, que são super confiáveis. Então, não tem a necessidade de você refazer toda a avaliação ou considerar partes dela. Lógico, a parte financeira a gente vai sempre argumentar que tem, porque a realidade é diferente. Mas, poxa, será que o processo não pode ser otimizado, agilizado? E se for uma negativa, que tenha logo uma negativa. Se for uma positiva, logo uma positiva, para que se gere o acesso ao paciente, porque isso é muito demorado hoje. Últimas também, considerar implicações de curva e melhoria de aprendizado, então isso a gente já falou desse algoritmo. Na parte de metodologias adequadas, novamente, refinar método e considerar a curva de aprendizado nos modelos e uma forma dinâmica de avaliar preços, e baseado em valor, e não somente no mercado farmacêutico. Reconhecer o potencial da inovação incremental, que foi falado, e considerar a especificidade da gestão do preço novamente, e do preço baseado em valor.
E a última aqui eu deixo para vocês, eu falo qual é o meu ambiente ideal, se eu pudesse pensar, né? Qual é um mundo ideal para produtos de saúde. E eu tentei incorporar aqui o que eu tenho visto ao longo dos últimos anos, últimos 15 anos. Então, tudo parte, eu acho que o meu norte ali é uma agenda para inovação. Coloquei agência, né? Não, tá certo, agenda. Agenda para inovação. Qual é a agenda? Né? Qual é a minha agenda dentro da empresa? Qual é a agenda do governo? Qual é a agenda do país para a inovação? E, a partir dela, a gente começa a desenhar todo o resto. Então, eu foco na sustentabilidade financeira, ambiente regulatório ágil, processos e políticas de acesso adequadas, precificação dinâmica, excelência na capacitação profissional, remuneração baseada em evidência e performance, e uma infraestrutura robusta e um sistema de compras específica para produtos. Né? Essa é uma coisa que o Banco Mundial já faz 2 para 3 anos que está pronta essa política. Você não compra um produto de saúde assim como você faz licitação para caneta, né? Ou para papel. É totalmente diferente. Então, poxa, quanto mais falta para os países adequarem uma política adequada para esses produtos, né? Que considerem protocolos, que considerem realmente um framework adequado. Então, é isso. Termina falando novamente, né, com um quote que eu gosto muito, que o que é um cínico, né? É um homem que sabe o preço das coisas, mas não reconhece o valor de nada. Então, eu acho que esse é um momento que a gente também tem que parar para refletir, que é tudo custa caro ou tudo custa barato? Qual é o valor disso? Né? Então, acho que é um ponto que fica também para a gente refletir por aí. Obrigada, Patrícia.